gostaria de convidar Eliane Trindade e o professor Márcio Gonçalves para virem aqui para frente, né? O horário de chegada de vocês tem impactado na questão aqui da execução do programa, e queria convidar os que educadamente ficaram para vir aqui mais para frente também, por favor. Tá? Venham para cá, porque dá um aconchego aqui. Com a palavra, professor Márcio e Eliane Trindade. Olá. Que responsabilidade, né? Fechar aqui, depois de tantas coisas, tantas trocas importantes. Para a gente também, que é profissional, que está na lida aí, é muito bom estar aqui ouvindo os colegas, né? Cada um com sua experiência. E eu trouxe uma apresentação, mas eu não vou seguir lá à risca, porque a gente não vai ter todo o tempo. Mas hoje eu vou só dar né? A gente está combinando ali, deixa o Márcio se apresentar também, aí a gente já começa. Eu sou o Márcio Gonçalves, eu sou do Rio de Janeiro, sou professor de jornalismo da Unifaixa, e eu conversava com a Eliane como é que seria a nossa dinâmica, né? Primeira coisa, despertar em vocês o sentimento de que vocês são contadores de histórias. Porque se o tema é IA no jornalismo, e o medo aqui foi um tema assim colocado em pauta, né? Devo desistir por conta da IA? Não, porque é você quem vai contar histórias. É você quem sai na rua, né, e encontra um incômodo. E esse incômodo você vai contar. Se a IA vai te ajudar a resolver o seu problema de vírgula, de parágrafo, pode te ajudar. Agora, o incômodo é aquilo que vocês já têm desde que vocês decidiram estudar jornalismo. E a gente só vai começar porque eu estou incomodado com quem não escutou o comando da Kátia. Tem que vir para frente, porque é uma dinâmica em que a gente chega até perto de vocês e vocês vão formar grupos, precisarão conversar. Então, eu vou dar o prompt. Mova os estudantes para a frente nesse momento e que isso não dure mais que 30 segundos. Adorei. Pessoal aí do fundo, vocês estão sendo convidados a vir para cá, aceitem o convite. Por gentileza. Eliane, com você. Então, tá bom. A gente vai ter uma dinâmica no final, e a sugestão aqui do meu colega, de a gente propor para vocês pensarem algumas pautas dentro de um contexto de um ano eleitoral e um país polarizado. A gente imaginar pautas no final, então vocês já comecem a colocar aí na cabeça o que vocês poderiam sugerir, e a gente faz essa troca no final. E eu vou falar um pouco da minha experiência na Folha de São Paulo rapidamente, e depois eu já entro um pouco com as coisas, com algo mais prático. Eu estou fazendo, minha carreira, já bastante longa, se encaminhou para o que hoje é denominado como jornalismo de soluções. O que é isso? Hoje eu faço na Folha de São Paulo a curadoria do Prêmio Empreendedor Social, que é uma parceria da Folha com a Fundação Schwab, uma organização internacional de empreendedorismo ligada ao Fórum Econômico Mundial. E eu faço avaliação no Brasil, eu e minha equipe, os brasileiros que vão representar o Brasil nesse fórum internacional. Então, o que eu faço? Eu avalio quais são as soluções, né, o empreendedorismo social, as soluções socioambientais que estão sendo testadas e podem ganhar escalas e influenciar políticas públicas. Então, dentro desse trabalho, deixa eu passar aqui, deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Eu hoje faço isso numa plataforma chamada Folha Social Mais, que abarca o prêmio e onde eu posso fazer uma cobertura mais aprofundada de temáticas socioambientais dentro da Folha de São Paulo. Tendo um manancial, uma rede de empreendedores socioambientais, que é um manancial inesgotável de boas pautas. Então, eu faço isso durante todo o ano, para além da premiação, que é dar espaço e visibilidade para esses brasileiros que estão à frente da inovação social, criando impacto, transformando as suas realidades de norte a sul do país. E isso é muito potente, isso traz uma perspectiva para o jornalismo, que o jornalismo, a gente, por definição, né, a gente separa o joio do trigo e publica o joio. No caso, não, eu estou peneirando e estou colocando o trigo ali também. Por quê? Porque além de a gente problematizar, falar de grandes problemas
problemas sociais, a gente está sempre falando numa perspectiva de boas práticas, daquilo que está dando certo, daquilo que pode melhorar. Eu acho que isso é uma perspectiva muito interessante para o jornalismo, no momento de crise das instituições, de enfraquecimento dos veículos da democracia, da redução nas redações, porque a gente fortalece o nosso papel também social, levando essa informação que também é um agente de esperança, que fortalece as comunidades, a cidadania. E eu acho que isso essa é uma vitrine muito importante que eu tenho trabalhado. Para além disso, eu tenho um trabalho autoral na Folha de São Paulo, eu tenho uma coluna. Eu adoro ser repórter. A gente, na progressão da carreira, a gente vai sendo expulsa da reportagem e vai assumindo cargo de chefia e perde aquilo que é o mais bacana dessa profissão, que, na minha opinião, que é o reportar, que é o estar na rua, que é o contar histórias. E, para não perder esse lado, eu criei, né, essa coluna, tive esse espaço na Folha chamado Rede Social, que é um espaço em que eu publico, né, perfis, grandes entrevistas, e me mantenho ativa como um repórter, mesmo sendo uma editora. Então, eu escrevo a cada 15 dias, é uma periodicidade ali não muito regular, depende muito do momento do ano, em que eu tenho mais ou menos, às vezes eu publico 2 semanas seguidas ou 2 reportagens seguidas, depende muito da temática. Mas eu tenho o privilégio de poder continuar sendo repórter, mesmo estando num cargo executivo, tendo todo um trabalho ali de organização de um prêmio. No meio disso tudo, ainda sobra tempo para a minha paixão, que é a reportagem. Isso é raro, não é não? Muito raro. Então, a rede social surgiu como esse espaço. Eu estava apurando uma matéria na Cracolândia e comecei a acompanhar a história de uma mulher. E fiquei 2 anos seguindo aquela história. E aquilo não cabia numa reportagem, né? Então, eu falei, cara, eu brinco que era Guerra e Paz, era um livro quase, a história dessa mulher. E foi a primeira coluna. E foi muito engraçado que o editor da época de Cotidiano falou, não, mais uma matéria de crack, socorro. E não entendeu o recorte inovador daquela história. E quando a matéria é publicada no online, foi a mais lida durante dias. E era um texto longuíssimo, que era outra coisa que se fala para a internet, que ninguém para, ninguém fica. Quando você tem uma boa história, o leitor fica. E o tamanho não é o que impacta, é a forma como se conta. E a história daquela mulher, uma sobrevivente na Cracolândia, foi uma das matérias mais lidas daquele ano. Uma reportagem de fôlego e tal. E eu comecei a abrir espaço no jornal a partir do online, mostrando que essas matérias aprofundadas, essas entrevistas com personagens que, para além do factual, tinham espaço e mereciam ser contadas no jornal. Vou passar aqui. Então, eu já falei um pouco dessas boas práticas que ganham espaço, né, na Folha Social Mais, e vou passar para vocês. No ano passado, eu tive o privilégio de estar aqui, eu contei um pouco dos bastidores dessa reportagem que eu publiquei na Marie Claire, que eles vão ser como crescer, que foi a partir de uma foto de uma escola, de alunos de uma escola pública do Jardim Ângela, o bairro, então, mais violento do Brasil. Eu fui atrás do que aconteceu com aqueles jovens 20 anos depois, para mostrar o impacto da violência e da desigualdade social na educação. E foi muito interessante, ganhei o prêmio Ayrton Senna, foi uma matéria muito premiada. E eu trouxe ela de volta aqui para falar para vocês a importância que é da gente olhar, na hora de desenhar uma pauta, a gente ter esse olhar para que diferenciais, né? O que a gente pode trazer de novo? Como que a gente pode recontar aquela história? Falar de desigualdade de educação no Brasil, você pode ter milhões de possibilidades, mas como que você pode construir uma pauta, um diferencial? Esse trabalho de reportagem acabou me levando para a literatura também. Eu acabei fazendo alguns livros de reportagens, um deles é esse livro, As Meninas da Esquina, que eu acompanhei a rotina de 6 meninas prostituídas. E aí a ideia é, de novo, esse diferencial na pauta, isso que a gente vai falar no final da oficina. Como contar essa história? Não tem nada mais adolescente do que escrever diários. Então, eu propus para 6 meninas prostituídas que elas falassem da sua realidade a partir do diário.
que elas gravassem os seus diários. Que a primeira denúncia do livro é que essas meninas não tinham capacidade de escrever os seus diários. Apenas uma tinha diários escritos. Então, foi um exercício muito bacana que eu fiz com elas. Eu procurei uma ONG que me ajudou, que me levou para o Brasil inteiro para a gente escolher essas meninas, para fazer todo um trabalho muito bacana. E, ao final, eu tive seis belas histórias para contar. 6 diários das meninas. Eu traduzi, transcrevi esses diários, né? Organizei esses diários, reentrevistei, fiz um trabalho de reportagem e ali era a voz delas, dando voz a essas meninas. E foi um trabalho tão potente no sentido da originalidade dos diários e tudo mais, que isso virou um filme chamado Sonhos Roubados. E foi muito interessante ver essa transposição também, essa história ganhando vida em outra plataforma. E acho que a história, o fato de ser uma história contada de forma original, foi o que levou, que fez essa história ganhar essa repercussão e ter essa vida para além do que seria uma reportagem clássica. Eu ia fazer essa matéria para Marie Claire, e aí um amigo meu brincou comigo e falou assim: pensar com uma cabeça de repórter, vamos fazer um livro, isso é um livro, e depois a gente vai fazer reportagem sobre o seu livro, investe essa história. Essa história é muito maior do que se você fazer um investimento de quase 2 anos para fazer uma reportagem. Então, foi o contrário, né? E foi muito interessante. Por último, eu escrevi um outro livro, aqui, uma outra experiência biográfica, que se chama Do Sertão a Hollywood, que eu fui contar uma história de inclusão social e produtiva a partir da renda, da história da Marta Medeiros, uma estilista admirável, uma mulher que saiu do Nordeste, sem conexões, sem dinheiro, sem nada, e construiu uma marca de luxo e vestiu grandes estrelas de Hollywood. Então, uma história muito bacana. Eu fui chamada, eu fiz um perfil dela para a Folha, para minha coluna, contando um pouco da história das rendeiras e tal. Ela viu o trabalho e falou assim: você vai escrever minha biografia. Eu falei: quando? Como? Não consigo. E ela ficou insistindo. Eu falei: se não tiver prazo, eu topo. E aí foi isso, e aí saiu o livro, e foi uma experiência maravilhosa também de poder contar essa história e a parte da Marta. E aí, eu acho que aqui eu nem vou seguir mais o roteiro ali, porque a gente pode... Aí eu tenho um pouco do que é você fazer trabalhar no livro, né? Como é que você estrutura uma biografia, um livro-reportagem. É o mesmo trabalho, o mesmo processo de fazer uma grande reportagem. Então, a gente parte de um tema, a gente tem que olhar aquele tema com profundidade, a gente tem que listar quem a gente vai entrevistar, o que a gente vai visitar e como a gente vai fazer esse processo. Tem uma pesquisa inicial muito importante, mas, acima de tudo, essa sensibilidade. Está aberto também para que você não sair com a pauta pronta. Eu acho que tem um outro vício também. Muita gente sai já com aquela coisa pré-desenhada e não se deixa ser atravessada pelo improviso, pela sorte. Um bom jornalista tem que ter sorte. Tem que estar aberto para ouvir, para se conectar, para ter empatia com as suas fontes. E isso é muito difícil em momentos de polarização. Eu queria que você desse esse contexto do que é o jornalismo em tempos de polarização. E aí eu vou dar 2 exemplos de matérias que eu fiz e depois a gente vai começar a falar da pauta. Pois é, porque a gente está vendo ali um roteiro, e nesse roteiro, se a gente der o comando na IA, ele vai entregar o que a gente tem que fazer. Mas eu sempre pergunto para os alunos, né? Cadê o seu caderninho com os seus contatos? Né? A gente chamava de cebozinho, né? Porque ele fica ceboso com o óleo da nossa pele, né? Porque ali você tem vários contatos, um cartãozinho. E aí, olhem para esse roteiro e pensem na história que vocês querem contar a partir do território de vocês, né? A partir do bairro em que vocês moram, a partir do incômodo no trânsito, a partir do que vocês não concordam que esteja acontecendo. Vocês estão em Brasília, né? Vocês estão num local de muita polarização, né? O partido assim, assado, o candidato, e isso depois se espalha para o país. Então, que história vocês venderiam para a editora que, se comprar a ideia, publica a partir do que vocês estão levando para ela? Porque a gente está passando alguns dias aqui em Brasília. Eu estou no Rio e ela está em São Paulo. E vocês diariamente estão aqui. Tem um repórter que ele está aqui, eu já estou na dúvida se ele está aqui
mas ele dizia que é o Pedro da TV Globo, é o Pedro Teixeira, esqueci o sobrenome dele. Ele disse que ele vai para café, ele disse, né, que ele iria para café lá no Rio de Janeiro, né, na Praça 15, porque era no café que tomavam decisões. Ficava escutando. É a escutatória do Rubem Alves, que foi falado aqui ontem, né? Então, que história você gostaria de vender para a editora que está aqui presente, do incômodo que está no seu território, pensando em seguir ali aquele roteiro? Eu vou contar para vocês assim, uma das das reportagens mais incríveis que eu fiz foi de uma conversa com uma assistente, uma voluntária, um agente de saúde em São Paulo, num McDonald's às 4 da manhã. Saí para fazer uma outra pauta sobre distribuição de preservativos e de prevenção a DSTs na região do CEAGESP, em São Paulo. Quando terminou a pauta, eu fui sentar, a gente foi tomar um lanche no McDonald's lá perto do CEAGESP. E aí eu me sento e começo a conversar, e essa gente era uma trans. E a gente começou a conversar e tal. Aí ela falou, ai, que bacana que você... Aí eu não gosto de jornalista da Folha. Todo mundo com o nariz em pé. Ninguém conversa com a gente, não olha no olho da gente. Eu falei, Aí eu falei, não, você não parece jornalista. E fez uma crítica aos meus colegas que têm uma postura com que ela já tinha tido contato, uma postura, sou da Folha, folhete, crachá, e não se conectou com ela. E a gente começou a conversar, falar da vida. E aí ela falou, minha vida daria um livro. Eu falei, com certeza, toda a vida daria um livro. Eu falei, então me dá só o spoiler, né? Qual que é o principal, qual que seria a principal história da tua vida? E a principal história da vida dela, ela falou assim, eu não vou te contar hoje não, eu vou lá na Folha, eu vou te levar um presente. Aí eu falei, tá bom. Aí deu o endereço, você topa tomar um café comigo outro dia? Eu falei, claro. Eu estou na Folha um dia, no centro de São Paulo, aí vem, ela chega, a gente marcou, ela chega com uma caixa. E essa caixa era simplesmente todas as cartas que ela havia trocado durante anos com aquele atirador do shopping Morumbi. Ela teve um caso, uma história pré-crime com aquele menino, que era um estudante de medicina, que saiu matando todo mundo dentro de um shopping. Essa mulher me deu esse presente. Essas cartas viraram, né? Eu fui checar, obviamente, se a grafia, se era realmente o estudante que já havia escrito aquelas cartas, a troca entre eles. E, a partir daquela conversa, eu fiz uma grande reportagem para a Folha de São Paulo. E é uma história linda. E essa mulher né, se considerou muito respeitada da forma como eu lidei com aquela informação, que era bombástica, que tinha um teor sexual ali, tinha uma questão que mostrava a pulsão sexual que pode ter levado ao crime também. Então, tinha uma série de fatores e eu ganhei esse presente. Por quê? Porque de conversar, de estar aberta a falar. Eu acho que no momento que a gente vive de polarização, para você ganhar fontes e estar conseguindo boas histórias num país em que é preto e no branco, é direita e esquerda, e aí como você trafegar nesse universo? Eu acabei de fazer, faz umas 2 semanas, uma reportagem sobre as mulheres do PL, o PL Mulher. O trabalho que está sendo feito pela Michelle Bolsonaro, junto com o PL, para a criação de comitês de mulheres, de formação política de mulheres conservadoras. E foi uma matéria que é isso, você se despide de preconceitos, você querer entender como é que essas mulheres estão sendo formadas. Por que elas acreditam naquilo, como é que elas estão aí, e como elas podem definir uma eleição, e como elas podem definir o nosso futuro, de todos nós. E aí foram meses de... Eu descobri uma cartilha do PL Mulher, que tinha sido lançada um ano antes, e ninguém deu a mínima importância, ninguém pegou aquela cartilha para ler. E aquela cartilha era uma doutrinação, em capítulos ensinava como as mulheres conservadoras devem se colocar, formar outras mulheres e fazer política. Um trabalho muito similar ao que foi feito pela esquerda com as comunidades eclesiais de base, lá atrás, de formação política. E seguindo muito bem feita a cartilha, né, para além do que você acredita ou não naquela ideologia. E tinha informações jornalísticas muito relevantes ali. E como chegar a essas mulheres? Então, eu tinha que ganhar a confiança né, do partido, dos assessores, para
ter acesso a uma dessas reuniões como jornalistas. E passei 2 meses negociando, e a cartilha dizia, entre outras coisas, tinha um capítulo que era contra a agenda woke, tinha um caráter muito doutrinário ali para a direita, né, de extrema mesmo, alguns conceitos. E como chegar para falar com essas mulheres que estavam ali, sem os meus preconceitos, sem impor a minha verdade, e elas estavam com muito medo também. Vai sair na Folha, vão destruir a gente. Então, não é isso a minha ideia de jornalismo. A minha ideia de jornalismo é retratar aquele grupo, sem adjetivar. Não tem um adjetivo na matéria. A matéria mostra, eu me conectei com aquelas mulheres. Teve uma mulher que abriu a sua casa para mim, que fez um café, que a gente ficou conversando sobre canetinhas emagrecedoras no final. A gente falou, eu consegui entender quem era aquela mulher e por que ela acredita naquelas coisas, porque aquilo é importante. E aquela mulher era uma esteticista na Grande São Paulo e ela era a personificação da cartilha. E a cartilha, um dos temas da cartilha era não mandem seus filhos para a universidade, porque eles vão ser doutrinados. Você ouvir isso e não julgar, tentar entender por que uma família está se recusando a mandar seu filho para a universidade, matriculando no curso técnico, porque acha que vai perder seu filho para as drogas, para a doutrinação política. Então, aí aquela mãe me falou, minha filha passou na Universidade Federal, em Bauru, e ela não vai. Nós decidimos que ela não vai para a universidade, porque eu não quero perder a minha filha. Então, isso está acontecendo no Brasil, gente. Não sou eu que estou falando e tal. Eu estava ali para reportar, para contar aquela história. E aí você publica uma matéria dessa na Folha, em qualquer outro lugar. Essas mulheres se sentiram representadas, elas continuam falando comigo. Eliane, você vai voltar para o segundo? Eu acho que isso é muito importante. Quando você termina uma reportagem, você poder olhar nos olhos da fonte. Você não ter nenhuma sacanagem, você não ter fugido com a verdade daquela pessoa, respeitar o seu, inclusive está reportando. Eu não deixei de contar nenhum do que poderia ser lido como absurdos ou não. Isso está acontecendo. Tem 400 grupos como esse sendo formados no Brasil nesse momento, que vão impactar as eleições, elas estão formando outras mulheres. Então, o meu papel como jornalista é reportar, é contar essa história, e contar de forma bem contada, que aquelas mulheres se identifiquem na matéria, elas não sejam uma caricatura, elas são seres humanos, estão ali, e são as suas crendices. Eu acho, e da mesma forma que eu faço matérias no MST, que eu vou fazer uma matéria no outro extremo do espectro, vou falar de outras coisas políticas. Aí eu vim cobrir o impeachment da Dilma. Eles gostam muito do meu texto, um texto mais solto, um texto, né, mais poético, mais literário. Falou, não, eu queria que você viesse fazer os dois, o muro, né? Estava dividido, né? O sim e o não. Eu fiquei para fazer essa matéria. Fiz essa reportagem e, no final do dia, pós-impeachment, eu fui para o Beirute, lugar que todo mundo vai lá tomar dar uma desestressada. Estou lá no Beirute e eu converso com todo mundo. Eu gosto de gente. Jornalista tem que gostar de gente. Senão, não desiste. Se você não gosta de gente, eu acho que assim, o maior conselho que eu dou para qualquer jornalista é gostar de pessoas, é ter curiosidade pelo ser humano, pelas pessoas. E eu estava lá e a gente sentou num grupo, daqui a pouco começou a chegar amigos e tal, e chegou uma amiga minha, uma menina, que eu sou de Brasília, fiz o UNB e tal, e uma amiga minha que tinha estudado no Marista. E estava com uma menina, uma loura, toda perua e tal, meio destoando ali com o ambiente mais assim, e eu comecei a conversar com essa menina. Achei a menina super divertida, a gente começou a rir e tal. Essa menina era uma garota de programa, de luxo. E ela soltou a seguinte frase para mim, depois de meia hora. A minha bancada votou toda pelo sim. Aí eu falei, tua bancada? Como assim? Aí essa menina começou a me mostrar o WhatsApp dela. Era sensacional, era uma matéria incrível. Eu fiz essa matéria, foi a matéria mais lida de toda a série do impeachment, que mostrava a hipocrisia dos deputados votando pela família, o caralho a quatro, e mandando mensagem para a prostituta e rindo da cara dos brasileiros.
E eu consegui isso numa mesa de bar, falando com uma menina. E aí eu consegui checar, todos os celulares eram dos parlamentares mesmo. Eu peguei todos os números. Isso numa negociação de confiança com a menina. Eu não queria perder a bancada dela, né? Mas foi maravilhoso. Então, e aí, essa matéria, então era assim, pelo impeachment e depois, e não ali com a menina de programa. Então, para dizer que o jornalismo é isso, né? São esses encontros, criar essa ponte, ter empatia, saber que você está ali, que você tem um poder muito grande de estar retratando a vida de uma pessoa, que isso pode ser destrutivo. Então, essa responsabilidade. Eu já fui retratada por jornalista e é uma insegurança tremenda você se colocar na mão de um jornalista, você contar a sua história e isso pode ser mal utilizado, mal feito. E já aconteceu comigo, eu já padeci desse mal, de ser reportada de uma forma não muito bacana. Então, assim, isso para mim é um exercício, assim. Então, se coloquem sempre. É muito importante saber a responsabilidade que você tem quando uma pessoa está contando a sua história para você e você ter esse olhar. E mais, olha, não partir com a pauta pronta, sempre. Está aberto a esses acontecimentos, porque o jornalismo é a melhor profissão do mundo mesmo. Eu acho que a IA está aí para nos ajudar. Eu acho que assim, a IA vai engolir, vai tirar da gente aquele trabalho repetitivo, mal feito. O texto com IA, quando eu pego a minha estagiária fazendo um texto com IA, o Travessão já denuncia, eu já chamo a nega ali e falo, opa, vem cá. Vamos usar, eu acho que é bom, faça como exercício, mas cuidado. Não use como uma muleta, né? Caminhe, saiba caminhar sozinho. Então, eu acho que esse é o conselho que eu dou para todo mundo. Eu uso IA, sim. Eu, às vezes, jogo ali, tem muita informação para fazer uma síntese daquilo que eu apurei. Te ajuda a organizar minimamente o conteúdo, mas nada substitui o seu olhar, a sua sensibilidade para aquilo que você está reportando, para a mensagem que você vai passar, porque você está lembre-se que você está treinando aquele IA. Aquele IA não é mais que você. Você tem capacidade de fazer algo criativo, algo que possa ir além do que está ali, do que aquela ferramenta está para ali. Eu amo não precisar mais transcrever. Vocês não passaram por isso, que é transcrever uma entrevista de 1 hora, ficar horas ali voltando no gravador, é um inferno. Então, hoje, isso é feito instantaneamente. Eu tenho um sumarizador, ontem na Folha vocês viram a Dani aqui, a gente tem uma série de ferramentas e é maravilhoso o que está sendo feito. Eu tenho que fazer, a gente é multimídia, o que é um saco ser multimídia. Eu fui fazer jornalismo para escrever, gente. Eu detesto fazer vídeo, esse monte de coisa. Mas todos nós somos veículos hoje, precisamos distribuir o nosso conteúdo em multiplataforma. Eu tenho lá hoje uma ajuda da IA para fazer o roteiro desse meu vídeo a partir da matéria que eu escrevi. Isso ganha um tempo precioso que a gente pode investir na checagem, em outras coisas, e isso é super importante. Eu não sei como é que a gente está de tempo, a gente começar a oficina... Hã? Vamos começar, então? Vamos começar a troca. Eu acho que assim, o bacana, eu estou aqui para responder perguntas, mas eu queria ouvir de vocês. Né? Em um mundo polarizado como esse de hoje, se vocês têm ideias, por exemplo, de pautas, se vocês pudessem hoje fazer uma pauta sobre eleições, não precisa ser necessariamente entrevistando políticos, mas de algum viés, alguma coisa que vocês gostariam de fazer. E a gente fazer um exercício a partir desses temas levantados por vocês, o que seria importante fazer numa pauta como essa? Como desenhar melhor essa pauta? Como fazer essa pauta se materializar? Até porque a gente tem que entender o que é uma pauta, né? Exatamente. Temos 2 inscrições 2, 3, aqui 4. Não vai, acho que não dá para todo mundo. Tá. Vamos deixar às vezes. Fala também o ano em que você está, por favor, no seu curso. Oi, eu sou a Júlia, estou no CEUB no 1º ano ainda. Eu acho que dá para fazer por meio de charge ou HQ. Eu não entendi. Dá para fazer o quê? Eu acho que uma boa ideia de falar sobre as eleições é por meio de charge, ilustração e HQ. Olha, eu acho que usar outras
plataformas, eu acho super importante. Eu brinco muito que a gente, nesse meio de polarização, a gente tenta responder memes, às vezes, e fake news com textão. É ruim. Você usar outros formatos, né? Para falar, para levar conteúdo, levar conhecimento, levar... A charte no jornalismo impresso, ela usa ela bastante. sempre denuncia. Né? Agora, qual é a pauta? Qual seria uma Venda pauta? A pauta. Aqui. Personagens, fenômenos que vocês acham que estão na política que seria interessante a gente aprofundar num cenário polarizado de eleição. Tudo bem, Eliane? Bom dia, Márcio. Eu venho para falar sobre o assunto de dar vida à reportagem, que é quando a gente entrevista uma pessoa que a gente tem ali Você fala no microfone? Eu não estou te ouvindo. A gente tem ali uma história em mãos quando a gente entrevista alguém. Então, é importante a gente saber o que eu posso fazer para trazer a entonação certa para uma história que está sendo contada. O que pode ser feito na entrevista, durante a entrevista? Não apenas durante a entrevista, mas na hora de transcrever ou redigir, que às vezes a gente perde alguns detalhes que ali são importantes na hora de apurar. Olha, a entrevista, assim, eu acho que um bate-volta sempre... Nunca uma entrevista se encerra só na entrevista, né? Então, a partir da entrevista, você vai aprofundar aquele tema que está sendo tocado. Eu sempre faço isso. Eu transcrevo a entrevista, releio, e se tem alguma dúvida, eu volto no entrevistado ou vou checar as informações que aquela pessoa traz, né? E isso, num contexto, como a gente viu aqui, de polarização, você não pode errar. Se você vai entrevistar uma pessoa, como lá, as mulheres do PL, tinha uma coordenadora do grupo ali. Então, ela estava muito preocupada como é que ia sair a reportagem. Porque a Folha... E ela, no final, ela se sentiu muito respeitada nas ideias dela, porque estavam transcritas ali. Então, eu tive esse cuidado. Então, a transcrição era literal. Eu não peguei nenhuma frase, eu tive muito cuidado em colocar isso, e isso é muito importante, é você ser fidedigno à fala da pessoa, porque a pessoa se sinta realmente ali representada, não possa questionar isso, contextualizar o máximo possível, porque também, às vezes, uma frase mal contextualizada também é um desserviço, né, à verdade, ao que a pessoa falou. Então, eu acho que esse é um cuidado bem importante. Eu acho que essa coisa de ganhar confiança, né? Você vai fazer perguntas que incomodam, perguntas que são difíceis. Então, assim, eu acho que a boa educação também é importante. A forma como você coloca, né? Se você chega de forma arrogante ou chega de forma muito dura e incisiva, dificilmente você vai conseguir. Então, às vezes, mais fácil, é mais importante você ir estabelecendo esse espaço de troca, até uma empatia, mesmo quando você está entrevistando casos muito... Eu já entrevistei criminosos, pessoas na cadeia, pessoas que tinham cometido crimes horrendos, mas você precisa criar esse espaço de respeito, de conversa, porque você está buscando uma informação, aquela pessoa é uma fonte de informação e você tem que saber como colocar as perguntas mais duras, mais difíceis. Então, esse respeito é muito importante. Então, ter esse preparo no sentido de, olha, vou chegar e vou deixar os meus preconceitos aqui de lado, vou deixar o meu crachá, de certo sentido, olha, eu não estou aqui numa posição superior porque eu estou te perguntando, eu sou jornalista. Não. Ali você se colocar de igual para igual com a fonte, nesse sentido, sabe? De respeitar, de saber que tem um outro ser humano ali que está inseguro também, que tem as inseguranças dele, que está querendo te esconder coisas, que não vai querer falar tudo. Então, esse falar tudo, esse conseguir mais e fazer com que uma entrevista seja efetiva, tem muito a ver desse preparo também, que é para além só do preparo técnico, né? De estar com as perguntas corretas, de ter feito a pesquisa, de ter lido a respeito, mas também de saber entender o momento de colocar a pergunta mais desafiadora, o momento, tentar entender o outro, construindo isso, buscando informações para construir, né, essa narrativa. Eliane, certa vez eu perguntei para a minha turma qual o obituário que eles gostariam de fazer. E aí uma das meninas me respondeu, Rita Lee. Mas a gente não está falando sobre obituário, a gente está falando sobre biografia.
Quem você gostaria de entrevistar um dia? Qual a pergunta você faria para essa pessoa? Alguém tem aqui uma sugestão? Ó, tem... Cadê? Eu tenho uma dúvida, antes de partir para a pessoa, eu tenho uma dúvida de como a dinâmica vai funcionar. E a pessoa que eu entrevistaria seria, com certeza, minha cantora favorita, Patrícia Marques. Olha, essa coisa de você conseguir algumas entrevistas é um trabalho de formiguinha, às vezes, né? De ganhando confiança, né? Hoje todo mundo... eu tenho algumas entrevistas, assim, que eu levei meses para conseguir e tal. Então, assim, é perseverar, né? E quando você é fã, é mais difícil, tá? Por quê? Porque você tem que se despir um pouco, deixar um pouco... porque senão você não vai conseguir fazer a melhor entrevista. Porque quando você chega com esse olhar já... eu acho que você precisa... Ou quando você detesta muito a pessoa, ou detesta muito aquilo que a pessoa fez, ou é bem complicado também, quando você já parte de um lugar que a emoção vai pode interferir no resultado. Então, é tirar um pouquinho a coisa do fã. Eliane, 90% dos meus alunos no Rio de Janeiro querem trabalhar com jornalismo esportivo. Eles torcem para quem? Flamengo. Eles são torcedores. Eles não são jornalistas esportivos. Então, tem que ter esse olhar também. Vamos, então... Ele perguntou sobre a dinâmica. A dinâmica está tentando acontecer. Bem, qual é a pauta que você quer vender? Tem ali atrás. Você não quer mais usar a palavra, tem alguém que quer aqui. Eu tinha entendido que já era para sugerir a pauta. Pode mas sugerir. Voltamos a esse tema. Vamos lá, eu quero ver quem é que teve uma ideia de pauta aqui. Vamos embora. Quem vai me sugerir uma pauta agora bem bacana para fazer lá na Folha? Vamos embora. Isso. Eu, acompanhei algumas pesquisas. Meu nome é Maria, eu sou do primeiro semestre de jornalismo no CEUB. Aí eu tinha acompanhado algumas coisas falando sobre a diminuição do interesse dos jovens nas eleições e também a quantidade de jovens que estão pensando em votar em branco. E eu acho que seria muito interessante, fazer um levantamento de opiniões do que leva essas pessoas a pensarem assim, o que levou ao aumento do desinteresse também. Olha, uma excelente pauta. Assim, da mesma forma que as mulheres vão ser um público muito interessante para a gente olhar ali, né? Eu acho que o jovem também, porque tem um desinteresse muito grande, uma dificuldade muito grande de chegar no jovem. Tem pesquisas hoje que já mostram isso. Então, por exemplo, você tem ali um candidato jovem, que é o cara do MBL, o Renan Santos. Quem é esse cara? O que ele pensa? Como é que é isso? Como é que ele trabalha? Esse é um personagem que está gritando ali, que você precisa olhar e ele está crescendo nas redes sociais, ele trabalha muito bem, ele sabe fazer um conteúdo. Então, você partir desse princípio, né? Quem é que está conversando com o jovem? Por que os partidos tradicionais não conseguem chegar nesse jovem? Porque parece tão desinteressante a política tradicional, a partidária para um jovem que está aí, que está descrente, que está vendo a política se repetir, essa questão da polarização que afasta, né, que não discute aquilo que de fato é importante quando se fala de política, que é o futuro, que é estruturar né, caminhos para a nação. Né? Então, a gente está longe disso. Eu acho que olhar para o jovem, tentar entender a cabeça do jovem é uma pauta permanente. Eu acho que nessa eleição ela está muito clara agora. Bacana. Próxima pauta. Aqui. E é importante nisso a gente começar a traçar, né? Você vai desenhar uma pauta como essa, é pensar os públicos, é imaginar que pesquisas que ela vai fazer esse caminho aí de quem podem ser quais personagens são emergentes dentro disso. É por aí. Bom dia, eu sou a Maria Júlia, eu estou no primeiro semestre da Católica de Jornalismo. Eu tenho uma pauta e uma pergunta referente ao que a Eliane falou sobre a questão da entrevista com as mulheres conservadoras. A pauta seria uma pesquisa sobre os jovens políticos, que poderiam ser como uma terceira via nesse Brasil tão polarizado. E a minha pergunta seria onde é traçado o limite no jornalista político entre mostrar uma história como essa das conservadoras e fazer uma propaganda política, onde esse limite é traçado?
Não, nos comentários lá falava essa reportagem é uma deputada do PL, nem leu a matéria, né? Então, assim, a gente apanha muito, por isso as pessoas veem o título lá e não leem, né? Mas, enfim, eu acho assim, qual que é a diferença principal é essa, é você estar ali com esse olhar estrangeiro, é um olhar estranho, aquilo não faz parte ali do teu dia a dia, nem das suas crenças, muitas vezes, mas é você estar aberto a ouvir e reportar. Eu tive muito cuidado nisso, né? De chegar antes, de conversar com todas as mulheres, de entender o background delas, de não olhar para aquelas mulheres. Existe sim uma estratégia partidária nesse processo. A cartilha é do PL, está sendo financiado pelo partido de direita, que tem um projeto político e tem um projeto de poder. E aquelas mulheres têm de formação política. Da mesma forma como era legítimo lá atrás, os partidos de esquerda, o PT, que nasce no sindicalismo, fazer sua catequese política, sua formação a partir das suas crenças, dos seus valores, é o mesmo que está sendo feito pelo outro lado. E aí, o que é importante ali é a gente mostrar que, para além dessa metodologia, se ela é eficaz, como é que é a forma, eu me centrei nisso, eu não fiz ali uma análise mais sociológica, essa foi uma primeira reportagem, e cabe fazer outros desdobramentos disso, o impacto disso, e se a estratégia do partido está funcionando. Essa aí é uma questão política, mas ali fica claramente que essa estratégia é muito bem feita. A cartilha ela é efetiva, ela fala com aquelas mulheres, ela tem um discurso pronto para aquele eleitorado com aquele propósito. Isso está dito na matéria. Isso não é propaganda no sentido de que a gente está retratando algo que é factível, é um fato que existem hoje 400 grupos de mulheres se reunindo em cima daquela cartilha. Então, isso não é propaganda. Isso é você propagandear um fato que o partido está fazendo. O partido está à frente, enquanto os partidos de direita, de esquerda, não estão mais conversando com essa base. Deixaram de fazer. Então, se existisse, as pessoas falaram, não, por que você não fez isso do PT? Eu falei, porque não tem. Simplesmente, porque a base do PT já foi feito isso no passado. Inúmeras matérias e reportagens sobre os grupos de formação política das pastorais eclesiais de base, a pastoral da infância. É a mesma coisa. Por que a gente não vai reportar porque está sendo feito pela direita? É a mesma pergunta. Então, se existe o fenômeno, a gente está ali para contar aquilo que está acontecendo. Eu estou reportando uma realidade. E, Eliane, sobre os jovens candidatos, acompanhe, siga esses jovens. Lembra do viés de confirmação? Você tem que acompanhar quem você não gosta. Essas pessoas estão o quê? Estão mais fazendo stories, estão no TikTok, elas são mais exibidas em relação ao candidato mais conservador, que já tem, né, tem certa idade. Então, assim, tem que acompanhar para você tirar suas conclusões, né? E depois contar essa história. Você falou de pesquisa, né? A gente se baseia muito em pesquisa, fica esperando pesquisas e tal. E, às vezes, as pesquisas demoram a pescar fenômenos. Esse poder, esse crescimento dessa base conservadora feminina é algo que vem sendo feito. Nas últimas eleições, eu tinha um interesse muito pessoal para entender o papel dos evangélicos nas eleições. Então, eu vim fazer uma matéria que foi muito bacana, que foi um congresso aqui da Comunidade das Nações. É um congresso internacional, que é a igreja que a Michelle Bolsonaro frequenta e tudo mais. E eu me inscrevi como uma participante, eu não vim como jornalista. E fiquei 2 dias, 3 dias lá vendo aquilo. Eu fiquei absolutamente... Era a 12ª edição e eu fiquei impressionada que o jornalismo nunca olhou para aquilo, né? Um fenômeno tão importante e de novo, reportar sem adjetivar. Eu não estava ali. Depois eu fiz uma segunda matéria interpretando aquilo. Mas eu fui entender quem eram aquelas pessoas, fiquei ali dias, falei com o pastor no final, entrevistei. Depois eu voltei lá, eles falaram, olha, a gente ficou impressionado porque não tem na matéria nenhum viés. Você não trouxe aqui um julgamento, né? Eu fui entender o que era a ideologia, tudo por trás, num segundo texto. Eu fiz um primeiro texto que era mostrando como é que eles se organizavam, um movimento de nacionalismo cristão que prega um Estado dominado, que segue pela igreja.
Isso vem dos Estados Unidos, tem todo um crescendo desse nacionalismo cristão que chega no Brasil e que encontrou no bolsonarismo uma força política. Então, fui entender isso tudo. Então, a gente também pode olhar para além das pesquisas, porque nem sempre as pesquisas retratam todos esses fenômenos. Mais uma pauta chegando aqui. Meu nome é Josilito, estudo na UNB, e a pauta que eu acho importante esse ano seria esses jovens que vão votar pela primeira vez, né? Principalmente naquelas áreas em que o letramento digital é bem precário, né? E a ênfase na desinformação. E, assim, eu acho tão importante que estou envolvido num projeto que vai falar sobre isso, e na esperança de que um dia a Folha publique, quem sabe, né? Ajuda a Folha a contar essa história, né? Olha, a gente costuma fazer mais perto da eleição, começa a pintar nessas pautas, né? O primeiro voto, como é que funciona. Aí tem o Datafolha, que traz informações sobre isso, e a gente começa a fazer. O bacana nessa forma é você achar os personagens, é você achar e começar a trazer e mostrar esse fenômeno a partir de casos interessantes e, sei lá, o voto indígena, por exemplo. Como é que é esses jovens? Você tem várias lideranças indígenas hoje, vários coletivos que estão trabalhando essa questão pós-COP. Eu estava na COP no ano passado, eu fiquei muito impressionada com a força dessa juventude amazônica, né? Então, você tinha ali vários coletivos muito potentes que estavam se formando, que estavam vindo, e é um voto que a gente não olhava, né? Vamos lá, temos uma última, mas eu queria dar uma dica. Infiltrem-se nos grupos. Está com tempo? Infiltrem-se nos grupos. Lá tem muita pauta. A próxima. Bom dia, meu nome é Luana, eu sou da UDF, eu estou no primeiro semestre. E uma pauta que eu acho que seria muito relevante seria a gente falar sobre a precarização do conhecimento político na sociedade brasileira e o quanto que isso interfere na escolha de um voto para um candidato à presidência. Que a gente vê hoje realmente que grande parte da sociedade brasileira não conhece realmente as políticas, como que envolve realmente a candidatura presidencial e, às vezes, vota exatamente pela questão da ideologia e não realmente sobre o fator daquele político e o que ele pode atribuir para a sociedade brasileira. E aí, pauta aprovada? É um viés, bem interessante. Porque eu acho que é isso, a formação política não é à toa que eu fui fazer essa matéria lá no PL, porque eu acho que eles viram essa necessidade de formação política. E é um lado do espectro que está olhando para isso, fazendo o seu trabalho. Eu acho que tem uma questão, o papel da escola, o papel da universidade na formação, de trazer, né, esses conceitos todos que estão muito diluídos. O que é cidadania, o que é ideologia, o que é política pública, o papel, né, do cidadão nesse processo, que não é um papel só de votar, né, é um papel também de fiscalizar, de continuar olhando. Eu acho que falta mesmo. Eu acho que a gente tem um empobrecimento desse discurso, né? E talvez por quê? Porque não interessa para ninguém. Talvez interesse para os partidos continuarem essa desinformação e todo mundo massa de manobra ali. E acho que também tem esse lado. Então, olhar para isso. Mas, assim, sempre, para você entrar numa pauta dessas, é importante ter um diferencial nesse olhar, sabe? Trazer algo que seja novo, que vá despertar o interesse, para não ser mais uma pauta ou algo só didático, só, sabe? Para buscar... Não seja a sua impressão, né? O seu ponto de vista. Por favor, as mensagens finais. Olha, eu acho que a gente falou um pouco de tudo aqui. O que é mais importante sempre é vocês chegarem na profissão com esse sangue nos olhos, essa vontade de fazer a diferença, de que vocês podem ser, sim, vocês são funcionários, vocês vão trabalhar numa assessoria de imprensa ou num jornal, mas qualquer que seja o lado que vocês estiverem nessa profissão, o importante é sempre o mesmo, né? Que é ter consciência do tanto que o jornalismo é importante. No sentido de que nós estamos aqui, nós somos uma força que está sob ameaça, que está sob ataque. Por quê? Porque o jornalismo, eu acho que o ataque ao jornalismo tem a ver com o enfraquecimento da democracia, né? Então, a gente passou muito tempo reportando os males da política,
e a gente nunca trouxe o outro lado também. Então a gente talvez seja confundido a mensagem e o mensageiro, a gente também se enfraquece por isso. Então cabe também a nós, jornalistas, olharmos para os nossos problemas. E acho que a questão da fake news, da política, das eleições, tudo dentro dessa perspectiva também, de que a gente pode mostrar a luz no fundo lá no final do túnel, né, para a gente também ser um portal, não sermos mensageiros da esperança, né, de que é possível transformar realidades, né, e não a gente permanecer na descrença, nesse lugar de que tá tudo perdido, tá todo mundo é isso mesmo, a política é isso mesmo, não ter esse olhar de conformismo diante dos problemas, né. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu acredito e acho que o nosso papel é muito importante. Minha mensagem final é conectem-se. A internet vende uma ilusão equivocada de que a gente está conectado a muitas pessoas. Não, eventos como esse conectam as pessoas. Então, deixem de lado essa coisa de eu vou seguir só porque eu gosto. Não, conecte-se, faça conexões. Já ouviram falar na teoria dos 6 graus de separação? Lá no Rio de Janeiro vai ter o show da Lauryn Hill. Você tem que conhecer alguém que conhece, para você entrar na sala VIP lá para falar com a Lauryn Hill. Né? Porque a gente conhece alguém que conhece alguém e liga para a pessoa e faz contato. São conexões. Né? Então, isso é uma opção sua. A internet não vai decidir isso por você. A IA não vai dar esse comando para você. Você que tem que decidir com quem você quer se conectar. Uma salva de palmas, por favor.